Beleza? Agora sim, vamos receber com uma salva de palmas nosso amigo Vinícius Abobrinha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Será que vocês almoçaram mesmo? Boa tarde. Ah, agora sim. Pô, não, o cara tem nome de abobrinha. É gordinho, cara. Tem que falar, o almoço tem que te valer a pena. Desculpe o atraso de 4 minutos. Tinha um probleminha técnico ali, efetivamente. Bem, quem não me conhece, como fui bem apresentado, né? Sou um dos sócios ali da Reut. A Reut é uma empresa que lidera toda a parte de reforma tributária, soluções para as empresas sobre esse aspecto. Discuto parte tributária já há alguns anos, dentro do SAP alguns anos também. Já fiz projetos JB Tax, fui consultor MM, arquiteto de soluções, e hoje estou à frente dessa parte toda de produtos focados em reforma tributária. E como bem colocado aqui, minha ideia é trazer... Eu gosto de ser um tanto quanto polêmico, né? Falei essa semana lá no CIT, na ZUG, que para o usuário é fácil, é só apertar um botão, não é, gente? É ou não é só apertar um botão? Criar um botão numa tela nova é tão simples quanto. E a gente está numa fase de todo mundo discutindo campo na nota fiscal, discutindo data de 3 de agosto, discutindo tanta coisa. Mas, em janeiro, tudo muda. Em janeiro, tudo que é teórico vira prático. E tem muita coisa ainda a ser controlada, validada e direcionada. Primeira coisa, trazer um pouquinho de informação para vocês como um todo, porque a gente tem uma mudança grande hoje. MMSD aqui sabe que o resultado do seu trabalho, das notas escrituradas ou emitidas, elas vão para uma solução fiscal, certo? Natural que isso aconteça, não é assim? Agora, imagina que a apuração não é mais da solução fiscal. A apuração ela é do governo. O governo vai entregar essa apuração para o contribuinte. E o SAP é fácil de conectar fora, né? Com uma base diferente, né? Chamar informações externas. A API do fisco ela é assíncrona. Você faz uma requisição, fica esperando o resultado. Tudo tranquilo. Vocês acham que o usuário vai estar tranquilo e não saber quanto que ele vai pagar efetivamente de imposto no RP em janeiro? Não vai. Então, como que é a minha ideia aqui hoje? É explicar um pouco para vocês dessas mudanças, paradigmas, explicar para vocês o que é importante, o que vai ser importante daqui para frente e fazer com que vocês provoquem a área de negócio. Bem, eu venho do mercado onde eu cresci muito aqui no meio SAP, ensinando o tributário para consultor, tentando traduzir algo mais fácil. Porque é tranquilo chegar no usuário, chegar no cliente e ouvir o que o cliente quer fazer, quer exigir de você trabalhar, sem saber o que ele está falando. Não é tranquilo isso acontecer? É ou não é, gente? Super fácil. Vou lá, cliente, eu quero um botão, eu quero um número XPTO, eu quero essa informação, eu quero essa transação, e nós não sabemos o que ele está fazendo. Então, minha preocupação aqui é trazer para vocês o que ele vai pedir para vocês a partir de agora. Então, temos uma mudança de chave, o risco da empresa é real, não tem mais uma obrigação acessória, não tem mais uma retificação, não tem mais um prazo de 5 anos para poder retificar uma obrigação acessória, ou para o fisco vir atrás da empresa. Agora é praticamente real time. Então, agora muda, o risco é real. Regra entre fornecedor e cliente é fundamental. Saneamento de cadastro está em dia de vocês, né? Dados mestres deve estar, deve ter feito um projeto, a gente está falando assim, Provavelmente já fizeram um projeto de saneamento de JB Tax, fizeram um projeto de saneamento de cadastro de fornecedor, já fizeram um projeto de saneamento de material, já tem uma tabela linda, maravilhosa de C-Class Trib por determinação por NCM, por fornecedor, por operação. Tem, né? Tudo pronto. E o que vamos ter que fazer a partir de agora, efetivamente? Então, como eu estava falando para vocês, hoje a apuração ela é do contribuinte. A empresa calcula o imposto, o fechamento é concentrado no final do mês, a obrigação acessória é feita, emitida pelo contribuinte, o erro de cadastro vai aparecer lá na frente, se aparecer, se ficar evidente, e o tempo de correção é relativamente elástico. Agora, o fisco, seja a Receita Federal, seja o Comitê Gestor,
vai entregar o cálculo pré-montado. Documentos fiscais passam a ser o centro da apuração. Dá para trocar nota agora, gente? Aliás, dava para trocar nota antes? Só na Suíça que troca nota, né? Na Inglaterra, no Brasil ninguém troca nota. Conferência contínua vai substituir o fechamento mensal. Erro na nota impacta débito, crédito vai impactar o caixa da empresa. Janela de validação curta com efeito jurídico no final. Emitiu um documento fiscal, passou o prazo regulamentar de cancelar, ele é um documento que gera uma confissão de dívida para o contribuinte. Já pensou se você disparar um sistema, uma nota errada, e ninguém ver essa nota? Vocês nunca viram um caso, né? Assina o contrato, todo mundo valida o contrato, todo mundo assina, sai do outro lado que não vai executar o contrato. Ah, mas isso aqui não pode ser. Não, mas está escrito. Não, mas meu processo é diferente. Quem nunca viu isso? Vendedor que quer emitir a nota à torta direita para fechar o mês com a meta dele batida, depois o cliente recusa a nota fiscal. Vocês já decoraram como é o processo de cancelamento de nota a partir de agora? Não? Não tem mais nota de entrada. A nota de entrada é uma nota de crédito. Vai envolver diretamente o cliente. Então, imagina o fluxo agora. Nota emitiu no dia 30. Ela foi contabilizada no dia 30, mas vai ser entregue dia 2 do mês subsequente. Naturalmente, vai ter um evento de reforma tributária que vai falar que a entrega vai ser no mês subsequente. Todo o débito dessa nota muda para o mês subsequente, para a próxima apuração. Primeiro desafio é entender e conciliar isso. Chegou no cliente, bateu na porta do cliente, a nota foi recusada. Ah, lindo, maravilhoso. Vale carimbo no verso da nota, gente? Depende. Aprenda isso comigo, hein? Na área tributária, a resposta é sempre depende. Para a regra regulamentar, para o sistema, não vale. Para a operação, para o processo, para que o nosso amigo caminhoneiro possa vir mais tranquilo e trazer essa mercadoria, vai continuar valendo, não tem problema. Só que para fins eletrônicos de débito e crédito dos novos impostos, não vale. Nosso amigo cliente vai ter que fazer uma recusa, uma manifestação em recusa, ou seja, a operação não realizada. Essa nota vai chegar aqui, o cliente vai ter que emitir uma nota de crédito. Aí você fala, beleza, já tem um embalde delivery lá, né? Fácil, né? Simples de fazer. Só que eu não posso contabilizar o estorno de IBS e CBS enquanto o cliente não fizer o aceite do débito na apuração dele sobre essa nota de crédito emitida por você. Como fica a contabilização? Como fica esse controle? Qual é o sistema que vai controlar esse vai e vem da operação de devolução? E quase não tem devolução nas empresas, né? Quase nunca. Quem trabalha com mercadoria aqui? Só para me ter uma ideia. Empresas que não tem devolução para vocês, né? É algo raro de acontecer. Fluxo da apuração assistida. Primeiro passo, sempre emissão do documento fiscal. Seja ele qualquer que seja. Tem um ambiente para recepcionar esse documento fiscal. Seja nota de serviço, seja de mercadoria, vai ter um ambiente para recepcionar essa nota. Vai acontecer o enriquecimento sistêmico. Então, vai ter leitores, códigos, padrões específicos de leitura de estrutura, que é o IPA para o IBS e o ROC para o CBS, que é a Receita Federal. Então, eles têm um padrão de seguir de informação e eles vão distribuir essas informações para os contribuintes na apuração assistida. Dessa maneira, olha só a importância. Quem aqui nunca ouviu o cliente pedir, cara, eu quero saber quantas notas não escriturei, não é assim? Ele vai saber quais são as notas. Lindo e maravilhoso. Ele vai ter a nota preparada para ele? No primeiro momento, não. Então, você vai ter que ter um sistema que vai buscar essa nota caso ela não exista. Porque quem já viu o resultado da API da Receita Federal aqui? Ninguém viu da apuração assistida? Sério, gente? Um postman lá, chama lá, faz a requisição só para você ter uma olhada como funciona. Vem os dados básicos, modelo do documento, chave do documento, participantes do documento, valor de imposto e valor total e situação da extinção do débito. Vem só isso. Quero fazer um evento, precisa ter o documento inteiro. Quero me manifestar, precisa do documento inteiro. Quero recusar, tem que ter o documento inteiro. Então, você vai ter que ter um fluxo de buscar esse documento numa outra API, numa outra solução, na sua base. É consolidar as informações de débito e crédito na apuração assistida, o contribuinte tem que fazer a validação e depois tem até o último dia do mês subsequente
para que ocorra a liquidação desse débito, seja ele pelo pagamento da guia, compensação de créditos, split payment ou RAD. Quem está aqui familiarizado com o split payment? Mais ou menos. O split payment é um mecanismo criado pelo governo para, no momento da liquidação financeira, separar o que é valor de tributo do valor do fornecedor. Essa separação vai acontecer de algumas maneiras. O que temos hoje encaminhando é um boleto e o Pix, porque o usuário vai ter que informar qual é o valor de IBS, de CBS e o valor do fornecedor no meio de pagamento para que na liquidação o sistema separe isso. Se for informado errado, o banco vai validar essa informação? Sim ou não? Sim ou não? Não vai, gente. Olha só como o sistema é importante de tratar. Ah, mas é FI. Gente, acho que eu já falei isso acho que no ano passado, né? A reforma tributária ela é tributária só no nome, mas ela é de negócio. Se você não pensar na cadeia como um todo da operação fiscal, vamos chamar só de operação agora, nós vamos ficar vendidos no final do dia. Então, a gente vai se preocupar em emitir a nota e receber essa nota e vai esquecer de que tem todo um outro fluxo para ser garantido lá na frente. E que se a gente não garantir, que é penalizar o nosso cliente. E nosso cliente vai fazer nós trabalhar mais madrugadas. Não, mais, né? Porque madrugada estamos trabalhando, né? Quem está preocupado com 3 do 8? Tranquilos 3 do 8? Ah, bom, achei que não tem ninguém. 3 do 8 por hora é a data ali que obrigatória para destacar de IBS e CBS nos documentos fiscais. Olha só, documento fiscal vira confissão de dívida. Então, emitiu, não tomou nenhuma atenção a tempo, não tem que fazer, vale ele. Ah, Vinícius, mas dá para cancelar depois? Dá. Multa. 66% do valor do tributo. Já tiver acontecido o fato gerador. Manifestação do destinatário. Não me manifestei sobre o documento que eu recebi. R$ 400 de multa por documento, sendo 200 para IBS e 200 para CBS. É pouco, né? Está lá na legislação, uma UPF, Unidade de Preço Fiscal, que em cada regulamento está descrito como R$ 200. Vocês estão entendendo quanto que a apuração assistida é complexa? Quanto que a gente está preocupado com um monte de coisa que, de fato, tem que estar preocupado, mas está caminhando um elefante do nosso lado aqui e a gente não está vendo? Se o nosso amigo contribuinte, a empresa que a gente trabalha, não se manifestar, não fizer nada, não cancelar, está aceito, está como presunção de que foi aceito aquela informação da apuração assistida, não pode fazer mais nada. Agora eu pergunto para vocês, a apuração está lá num ambiente oficial, ela vai bater na unha com a contabilização, com o que está na apuração dentro do SAP? Quem acredita que vai? Já pararam para imaginar qual que é esse fluxo? Você recebeu uma nota. O que o MM vai ter que fazer ali junto com o FI? Vai ter que ter uma conta contábil para que o imposto caia numa conta transitória de imposto a apropriar. Só que durante o transcorrer das próximas semanas, pode ser que, por N motivo, seja um RAD ou split, aquela nota tenha confirmação, ou seja, de uma forma ou de outra, ela vai ter a confirmação de que aquele crédito foi apropriado, porque o fornecedor pagou o tributo. Crédito é financeiro, já falo disso para vocês. Vai ter que ter alguma coisa que vai lá no governo, descobre que aquela nota fiscal teve a apropriação de crédito, volta na SAP e recontabiliza aquele processo. De uma conta de imposto a apropriar para uma conta de imposto apropriado ou a recuperar. Se você não faz isso, nossos amigos do fiscal não vão conseguir conciliar o saldo da conta contábil com o saldo que está na apuração. Quem vai fazer isso? A solução fiscal? Será que a gente já foi atrás da solução fiscal? Porque ela vai ter que consumir dado. Ela vai ter que enviar dado para o RP. Será que vai funcionar assim? Hoje a solução fiscal pega o dado que está no SAP, manda para a solução fiscal e ela entrega com o governo, né? Você para pensar que é o caminho agora inverso? Apuração, governo, solução fiscal, volta para o SAP. Quem já pensou nessa engenharia? Só para vocês entenderem onde estamos, peguei algumas pesquisas aqui de mercado. 11% das empresas
consideram totalmente preparada para a reforma tributária. E eu tenho certeza que se pegarmos só esses 11% dessas empresas, eles não viram o todo. Absoluta. 9,5 diz que estão, de fato, prontas para a transição. Ou seja, eu estou pronto para destacar IBS e EBS na nota fiscal. É suficiente? Não é. 28% diz que tem um plano estruturado de adaptação. Quem aqui já viu um book fiscal na vida? Faço essa pergunta, faço 50 palestras por ano, faço essa pergunta em todas as palestras. Se até hoje 2 pessoas levantaram a mão, foi muito. Ninguém cuida da sua operação, como que ela é, como ela deve funcionar, gente. Ah, mas eu sou do TI. Uma coisa que eu falei com algumas pessoas hoje aqui ainda de manhã. Código, lógica estrutural de sistema, gente, não tenha dúvida. O Claude vai fazer. O GPT vai fazer. O Gemini vai fazer. O Copilot vai fazer. É uma evolução muito grande, muito grande. Estava falando no almoço com uma galera aqui, eu uso o Claude, que ele faz minha agenda, minhas atas de fechamento todos os dias, de todas as transcrições de todas as reuniões, valida a minha agenda, avalia os chats do Claude, coloca isso no GitHub, porque eu tenho qualquer hora que eu quiser o histórico do cliente, da data, do produto, tenho tudo isso armazenado. Sem ter que ficar pensando tudo que eu fiz na última semana. Para um código, a gente faz código hoje rápido. O que é o diferencial agora nosso? Entender de negócio. Entender de processo. Acho que vocês estão em projeto, vocês sabem o quanto que a falta de processo impacta um projeto, né? Um projeto de 6 meses vira um ano com um pé nas costas. Um projeto para 2 pessoas tem 10 numa hora rum 6 meses depois. Ou vocês não estão no Brasil. Só que aí, tem um ponto muito importante que pode nos ajudar e fazer o que nós ajudamos o nosso cliente a pensar fora da casinha, que é, se eu tenho nova modalidade de liquidação, se eu tenho uma nova forma de reter o imposto, reter é uma palavra errada, mas só para resumir, reter esse imposto, se eu tenho outras maneiras de lidar com a reforma tributária, eu entendo que eu tenho que definir essas regras antes mesmo de colocar um pedido de compra para frente. O que o fisco vai fazer? Vai recepcionar o documento fiscal. O que fica como regra antes para isso? O condicionamento. Quem paga o tributo? Quem deve pagar o imposto, gente? Dúvida. Quem paga o imposto? Uma relação de fornecedor-cliente. Quem? Vocês estão com medo? O povo está tímido? Então vamos fazer assim, levanta a mão quem acha que o fornecedor tem que pagar o tributo. Alguém foi assim, ó. Quem acha que o cliente deve pagar o tributo? Os demais não acham nada. Regra geral, quem paga o tributo? Fornecedor. Ponto. Acontece que o crédito agora ele só é do cliente se o tributo for pago. Então a legislação abriu uma prerrogativa, uma premissa, uma possibilidade que é o adquirente, o cliente pagar o tributo. Certo? Só que eu tenho que ter essa regra cravada, pré-determinada. Porque isso vai influenciar, na hora de escriturar uma nota, vai influenciar na minha contabilização. Vou ter que gerar uma guia de recolhimento assim que receber aquela nota fiscal. Vou ter que controlar o prazo de vencimento desse tributo, porque ele não é meu, ele é do fornecedor. Entende como tem muita regra para ser validada? Regime tributário. Quanto que ele impacta nessa escrituração, nesse pedido de compra? Ele é simples nacional? Tem crédito? Sim ou não? Sim ou não? Eu vi uma resposta bem de leve, assim, ó, depende. Simples nacional tem crédito, ponto. Qual é esse crédito? Se ele for só do regime simples, puro e simples, vai ser aquela parcelinha da cota da alíquota do DAS dele, que cada fornecedor vai ter uma. Imagina parametrizar agora 100% dos fornecedores com alíquota específica que muda todo mês. Esse é o regime. Mas tem a possibilidade do regime, o fornecedor do Simples Nacional optar por um regime híbrido, ou seja, ele é Simples Nacional para INSS, para os demais impostos federais, mas ele é optante pelo regime regular para CBS e IBS.
Então, o seu cadastro vai ter que validar qual é o regime tributário específico do Simples Nacional. Pergunto para vocês, tem esse campo público? Sim ou não? Não tem, gente. É um desafio. Quem é MM aqui? Boa sorte. Fornecedor recolhe. Então, modo tradicional, o fornecedor vai apurar e recolher o débito dele. Se ele não recolher o tributo, o que é normal aqui no Brasil, o fornecedor não recolher tributo, ele atrasa, ele faz o fluxo de caixa dele, o cliente não tem direito ao crédito. Já pensou o fechamento desse confuso? Eu estava explicando isso para uma gigantesca do mercado essa semana, gigante, player de mercado, tá? Que só tem 3 no mercado, basicamente, conversando com um deles. Ei, Vinícius, explica para mim, se eu tive uma relação com o meu fornecedor, ele tem até o último dia do mês subsequente para pagar o tributo, certo? Certo. Se ele pagar no último dia e o banco compensar para o dia 1 do mês subsequente, o que vai acontecer? Esse crédito vai demorar 2 meses para entrar na apuração do cliente. Já pararam para pensar o impacto financeiro? Tem FI aqui? Se é boa sorte para eles, para vocês, Deus te ajude. Como eu disse, o rádio e o split são mecanismos. O split é interessante, porque você acordou com o seu fornecedor que vai ter split. Ele emitiu um boleto com o valor separadinho. Se o banco errar, gente, dane-se o que estava no boleto. Vai valer o que está na apuração assistida. Aí você preparou todo o seu sistema para um acordo de split e o banco errou. Olha que lindo, maravilhoso. Conciliação, ó, chupetinha. E aí, para facilitar esse entendimento todo, a Reut tem, para todos esses nomes aqui, tem um nome técnico. A gente consegue decorar o nome técnico? Nem a VBAP, VPAC, lá da vida a gente decora mais, né, gente? É tanta CDVIL nova agora. Então, a gente colocou 4 nomes para poder ficar bem simples como que vai ser essa relação tributária. Pago Pato, Cash Burn, Roleta Russa, Superfair. Essas são as possibilidades de acontecer os pagamentos, as liquidações na apuração assistida. Pô, você está falando de pagamento e liquidação? Isso vai estar onde o resultado disso, gente? Na apuração. Aonde vai ter que refletir esses dados, essas informações? No SAP. Então, vamos pensando nisso. Quem paga o pato? Fornecedor. Por que ele paga o pato? As empresas grandes, normalmente, elas esticam a condição de pagamento. 30, 60, 90, certo? Se o tributo vence antes, o fornecedor paga o tributo, financia o cliente dele, porque gerou crédito, gerou caixa, e ele não teve R$1 no bolso. Olha que lindo, maravilhoso. Então vamos ter uma relação mais simples, cash burn. Vou antecipar o pagamento, uma condição de pagamento mais benéfica, ou pela minha operação em si, vou pagar ao guia no momento certo e o fornecedor no momento certo. Lindo, maravilhoso, mas você queima a caixa também. Então vamos fazer o seguinte, pago antes e pago tudo para o fornecedor. Se ele não pagar o tributo, você entrou no módulo roleta russa. Você tem um direito, uma possibilidade de ter aquele crédito. Não tem. E tem a possibilidade que é um controle legal, que é o Superfair, ou seja, você controla os vencimentos de acordo com o acordo. Então, você faz um RAD com pagamento no prazo do recolhimento, na data daquele débito, garante o crédito para você, ou seja, só troca de ativo, e já paga o fornecedor no prazo de vencimento acordado com o fornecedor. Nesse sentido, é possível garantir o crédito, garantir a contabilização, garantir essa operação como um todo. Mas entendem que se tudo não está amarrado antes de uma emissão de pedido de compra, a execução aqui vai ficar atrapalhada? Quem já ouviu a seguinte frase? Na minha empresa é diferente. 12 de cada 10 empresas falam isso, né? Não, mas aqui eu tive a oportunidade, e é engraçado, né? Fui explicar isso para um CIO de um banco, de um dos maiores bancos do Brasil. Não é a Nata, mas é um grande banco. Fui explicar para ele os processos, ele, Vinícius, lindo, maravilhoso. Perdoa a expressão, ele falou, vocês são foda. Legal. Agora eu quero saber, como você vai se adaptar a mim? Eu falei, você tem SAP, não tem? Tenho. Você sabe quantas SAP Notes seu time implementou só para o CNPJ alfanumérico? 150, 200?
Às vezes dessas 150 foi 50 na mão, porque né, suporte pack não estava atualizado, ficou coisinha para trás ali, fez na unha, na raça. Você sabe o esforço que o seu time teve que fazer para chegar só no padrão? Manual. Ele não sei, foi então. Não tem mais o terceiro se adapta a você. A reforma tributária é você se adapta às novas regras ao novo modelo. Não tem como fazer puxadinho mais, gente. E a gente vai ter um trabalho desgramento para convencer os nossos clientes disso. Por que é importante você saber disso? Porque vocês vão ter que ter base para discutir se o cliente está pedindo faz sentido ou não. Imagina, vocês pararam para pensar que cada cliente ia pedir uma forma de contabilizar? Cada cliente ia pedir um tax code novo? Aí você entra na empresa, lá no ambiente do cara, o cara tem 250 IVAs. Agora ele quer mais 500. Simples, né? Tranquilo de fazer. O que tem que estar no contrato pré-estabelecido? As modalidades de pagamento, o condicionamento do crédito, o prazo de validação, a qualificação do dado fiscal. Tem que ter um risco se aquele crédito não for obtido. Cara, é o seguinte, fornecedor, você não pagou o imposto, eu vou te penalizar. Vou cobrar uma multa sua. Já pararam para pensar que a relação nossa, inclusive, pode mudar com o nosso cliente? Quem aqui não é PJ? 10%. Para pensar que tem 90% PJ aqui? E que o dia a dia de vocês vai impactar o cliente de vocês? Seja a consultoria, seja o cliente final? Vocês já pararam para pensar a própria empresa de vocês, como que vai ser o ano que vem? Vocês já pararam para pensar qual vai ser o preço da nota fiscal de vocês se nada mudar em janeiro? Nada mudar que é, nossa amiga que levantou a mão, deve ganhar uns 50 mil reais por mês, ela vai emitir a nota dela de 50 mil reais. Qual que é o preço da nota dela em janeiro? É 50 mil reais? Sim ou não? Sim ou não? Não é. Qual é o preço, então? Depende. Beleza, estão aprendendo. Está no caminho. Depende. Qual é o regime tributário? Lucro presumido. Ela não deve faturar mais que 78 milhões por ano, deve estar ali um pouquinho abaixo disso, 50 milhões por ano, então ela... Lucro presumido. O lucro presumido tem PIS e COFINS a 3,65. É só tirar o 3,65 e colocar os 10% do CBS? 10% é exemplo, tá, gente? É isso que faz a conta? Não é, mas vai muita gente fazer isso. Nossa amiga aqui, ela não é uma PJ sozinha. Ela tem mais uns 30 PJs ali que trabalham para ela. Olha que legal. Desses 30 PJ, no ano que vem, vai gerar crédito para ela de imposto. CBS e BS geram crédito. Beleza? Então, o custo dela tem um impacto porque ela tem mais crédito, que tudo esse PJ era custo direto para ela. Agora, uma fração desse valor, que a gente chama de resíduo tributário, gerou uma menor composição de preço. Então, a nota dela, do ano que vem, vai ser 50 mil reais, menos o 365 de PIS e COFINS, menos essa margem, esse resíduo tributário, para aí sim aplicar a alíquota cheia do CBS chegar no preço da nota. Por que isso é importante saber? Muitas empresas grandes estão batendo na porta dos fornecedores querendo essa margem. Porque lembra que o princípio da reforma tributária, um deles é a equidade tributária? E a justiça é, se ela teve um benefício da cadeia, ela tem mais crédito agora, ela não pode repassar todo o custo só. Ela tem que passar o custo que é maior, mas também essa possibilidade de crédito que é maior. Tem muita empresa olhando isso. E isso vai precisar estar refletido, às vezes, no pedido de compra. Já para pensar que o preço líquido pode ter que mudar ainda? E é fácil, foi fácil atualizar do ano passado para cá os pedidos em aberto, né, gente? Foi tranquilo de fazer, né? Alguns remitiram todos os pedidos, outros atualizaram os pedidos que estavam com saldo. Trabalhoso. O que o nosso cliente vai precisar saber agora? O que ele precisa fazer agora? Os principais estão aí, né? Destaque de IBS, CBS na emissão dos documentos fiscais. Está gravando, né? Tem um risco aí de postergar para mais um mês, tá? É um risco. É conversa de corredor. Está passando ao vivo. Oi? Dia 3 agora. É um risco, tá? É uma conversa de bastidor, mas tem essa possibilidade. É que os nossos amigos, eles trabalham muito.
Mas o comitê gestor, principalmente, ele deixa para fazer as coisas em cima da hora. Isso dá uma enroscada para a gente, né? Quem aqui enfrentou o XML 4.0? Trabalho desgramento, 500 versões de SAP Note, 500 versões de nota técnica, para faltando 7 dias. Vamos empurrar um mês? CNPJ alfanumérico. Vocês estão tranquilos com isso aqui? Cadê a Roberta? Está aí, Roberta? Cadê a Rô? Não está, a Rô saiu. A Rô e eu, ela troca figurinha sobre o CNPJ alfanumérico dia sim, dia não. Vamos explicar o que vai acontecer, para vocês, todo mundo ter clareza do que vai acontecer e para não ter dúvida, tá? Vai virar a partir de semana que vem? A resposta é sim. Nesse momento, o sistema da Receita Federal está fechado, sendo atualizado para poder emitir no CNPJ alfanumérico, beleza? Até aqui? Então, tecnicamente vai virar. A partir de segunda-feira, a gente vai ter um CNPJ emitido alfanumérico. Deu tempo de todas as empresas se prepararem? Obviamente que não. Todos os sistemas, né? A gente fala do nosso aqui já é complexo, imagine, dá um exemplo, uma OMIE, que deve ter na base 20 mil clientes, que tem que atender esses 20 mil clientes. Gente, é um trampo fora da curva. O que acontece é, qual foi a margem de manobra da Receita Federal? Existem pessoas físicas que terão que emitir CNPJ para sua operação, ok? Bem imóveis, produtor rural, eles são CPF hoje, mas eles vão ter que ter um CNPJ. Se todos eles passassem a emitir nota, tivessem que emitir nota a partir de agora, eles teriam que se cadastrar num cadastro CNPJ. Não ia ter número suficiente disponível para toda essa demanda. A Receita Federal fez o quê? Empurrou essa necessidade desses caras emitirem nota agora em agosto para janeiro. Então, eles não precisam sair correndo emitindo o CNPJ agora. Ok? Então, nós temos uma flexibilização do processo para diminuir a demanda por CNPJ. Quer dizer que não vai ter? Não. Quer dizer que vai ter um amanhã, provavelmente esse é o Banco do Brasil, que vai ter alguma filial emitida com CNPJ alfanumérico, porque eles bateram no teto já, mas as próximas emissões vai acontecer conforme a demanda vier. Se toda essa galera que é pessoa física quiser um CNPJ agora, na semana que vem, lascou, porque vai dar problema. Se eles forem procurar, como o brasileiro faz sempre no último momento, nós vamos ter uma elasticidade maior de CNPJ alfanumérico. Digo para vocês, estejam preparados 100% ali na casa de setembro, outubro. Que ali é onde pode, de fato, aparecer alguma coisa que vão ter que operar. Mas minha área de negócio está gritando. Assim, sabe aquela coisa? Eu estou te ouvindo, estou fazendo. Não tem jeito, gente. Explicar isso para uma área de negócio é complexo, né? Ele está desesperado, está olhando, está com a legislação debaixo do braço. Assim como vai ter multa ou não vai ter multa esse ano? A Receita Federal diz que não. Mas o que está escrito? Que se não seguir a obrigação acessória, vai ter multa, vai pagar imposto. Essa é a complexidade. Nota de débito e crédito. Abordei um pouquinho isso para vocês, né? Um pouquinho mais cedo. Nota de débito e crédito são novas possibilidades de documentos fiscais atrelados à apuração assistida que irão compor ou ajustar as informações sobre os documentos fiscais principais ou sobre a operação. Pararam para pensar que uma operação agora ela é complexa? Uma operação agora ela compõe uma nota de fornecimento, uma nota de débito, ele pode compor, né? Uma nota de fornecimento, uma nota de débito, uma nota de crédito e um evento. Tudo isso junto numa mesma operação para que eu saiba qual que é o meu saldo de imposto a pagar lá na frente. E a SAP fez uma nota de débito e crédito como? Writer, manual. Mas essa nota de débito ou de crédito, ela impacta na apuração assistida. Que impacta no meu valor contábil. Vou automatizar. Quantos pedidos de proposta tive esse ano? Automatiza para mim a nota de débito e crédito? Falei, sim. Do meio do caminho para frente é fácil, né? Pega a BAP que dispara a nota, que já existe lá. Pega a categoria de nota nova. Monta o cockpit. Cria uma JBUN, baseada numa nota fiscal e vai para frente. Rápido, automático. Qual que é o gatilho, gente? Uma nota de débito sobre multa e juros. Qual é o gatilho? Os FIs da vida aí. Recebimento do quê? Compensação, recebimento, pagamento. Qual que é o padrão? Tem padrão? Tem um padrão, nota de débito. Mas qual que é o gatilho para me automatizar essa nota de débito? Para mim saber qual que é o valor dessa nota que eu vou emitir. Juros, multa recebido. Multa paga. Tem cliente que é desesperado, ele pagou a multa, ele não quer esperar o fornecedor emitir a nota de débito, ele quer emitir uma nota de crédito.
quais são os gatilhos. Nós não temos gatilho. O pagamento, beleza, mas esse pagamento vai vir como? Multa e juros, como eu vou separar qual é o multa e juros de um pagamento que é referente a 15 notas, 20 notas? Está entendendo onde está a dificuldade de automatizar esse processo? E nós não temos resposta para isso. Nós precisamos brigar com a área de negócio e falar, meu amigo, eu preciso do gatilho, eu preciso que o seu processo esteja definido para que eu possa operacionalizar. Nota de débito e crédito também vai ter uma postergação possível, só que só de um mês. Mas, gente, de novo, precisamos lembrar dos gatilhos. Acabou meu tempo. 2 minutos eu termino. Ele apita, né, gente? Parametrização do documento fiscal, beleza, já falamos bastante. Qualidade de dado mestre, acabei de falar isso para vocês, né? Será que o dado mestre de vocês está atualizado? Cadastro do fornecedor, cadastro do cliente, gente. Aonde o cliente estiver estabelecido, impacta na alíquota que você vai ter lá no futuro. Cadastro do fornecedor é simples nacional, não é? É simples nacional, optante pelo regime tributário, pelo regime irregular. Tem que estar de olho nisso. CST, CCLESTRIB, CFLP. Muito importante. O processo da liquidação do split payment, como vai ser, meu amigo FI? Como vai ser, minha amiga FI? Vai contabilizar direto, vai contabilizar posterior, vai separar na escrituração da nota, vai separar no pagamento? Precisa saber. A integração com esse ecossistema todo, como que vai se dar? Já foram atrás das soluções fiscais de vocês? Um monte está falando que tem a produção assistida, lindo e maravilhoso. Como que ela integra com o RP? Essa é a pergunta. Como eu já falei, imposto apropriar e não recuperar, o tax code. Isso é importante dizer, porque eu posso ter, né, naturalmente, uma necessidade de ter mais tax code no meio do caminho, que vai amarrar uma categoria de nota específica, que vai amarrar uma contabilização específica, ali a chave de contabilização. Cadê o processo, cliente? Cadê o seu processo? Eu posso falar que você errade para todos os fornecedores? Posso. Cria um tax code que vai contabilizar certo imposto a pagar, a recolher, com o fornecedor líquido, para que tenha menos dor de cabeça na hora de conciliar. Imagine um processo, uma operação que tudo é na unha. Desde a escrituração até a conciliação do pagamento, já pararam para imaginar quantas contabilizações manuais teriam que ser feitas? Ou automatizadas? Como que você dá rastreabilidade de um processo desse? Vou fazer a baixa de estoque, tem 500 contabilizações amarradas. Qual que é o custo efetivo daquele produto? Só a linha da cadeia. Agosto agora começa os destaques de BS-CBS. Em 2027, CBS substitui o PIS e COFINS. Então, rapidinho aqui, dá para mudar a data de janeiro? Sim ou não? Sim ou não? Essa é não, gente. Por que não? O que constituiu o CBS e que extinguiu o PIS e COFINS? Uma proposta de emenda constitucional que se tornou uma emenda constitucional. Para que essa data muda, tem que ter uma nova PEC com a aprovação de todos os nossos amigos congressistas para que se mude essa data. Fora isso, não tem validade jurídica. Agora, não pode, um ato conjunto não muda mais isso. Então, 2027, regra geral, se não tiver uma PEC ou rasgar a Constituição, não tem como mudar. Ok? A alíquota. Todo mundo está falando que vai ser lá no final, né? Lá no para descer das luzes. Qual que é a regra da alíquota de CBS? Para ficar claro aqui. Setembro, pela legislação, o Senado Federal tem que publicar qual que é a sua visão. Qual é a sua alíquota de referência. O Executivo Legislativo vai ter até dezembro, 23 de dezembro, para poder se pronunciar se é aquela alíquota ou não. Se ele não fizer nada, vale a alíquota de setembro publicada pelo Senado Federal. Ok? Então, em setembro, nós vamos ter, sim, um cheiro dessas informações. E depois, 2033. Esse material vai estar para vocês, então tem um checklist que você precisa fazer, entender e se preparar para a reforma tributária. E é isso. Não quis passar muito do meu tempo, não. Aqui, pessoal, só para tirar a dúvida da colega. Olá. Tudo bem? No caso, ainda falando sobre nota de débito e crédito, vou usar o exemplo de multa e juros. Ok. Para esse caso, vamos entender no mundo de Alice que o fato gerador seja o recebimento dessa multa e desses juros. Perfeito. Quando eu tiver com split payment, por exemplo, eu vou receber ali do meu cliente R$20 de multa e juros. Supondo que metade desse valor seja do fisco.
Beleza. A nota de débito, eu como SD, que eu tenho que emitir nesse momento, ela vai ser sobre R$10, que seria a metade que viria, no caso, para o fornecedor, ou seria R$20, levando em consideração os R$10 que o fisco, em tese, já tomou pelo split payment? Qual que é o preço da nota? 20. Sei lá, 20, Mil. vamos colocar aí. A multa de juros foi calculada sobre quanto? Foi um exemplo genérico, sobre 20 mil, Sobre por 20. exemplo. Uhum. É isso, é o cheio. Sempre o cheio. Entendi, sempre Então o não cheio. tem como abater disso. Tá? Perfeito, então. Nesse cenário seu de split, vamos supor que você tinha split e pagou multa de juros. O que splitou? Splitou só o valor que estava previsto anteriormente, que era o valor do débito do documento. Perfeito. Ele não vai splitar o valor de BSBS da multa de juros. Entendi. Então, multa de juros vai emitir uma nota de débito e ela vai entrar na apuração assistida desse débito agora. Ah, perfeito. Entendeu? Perfeito. Split payment, só para rapidinho, vai ter duas modalidades. A inteligente e a super inteligente. A inteligente, gente, ela vai até o dia do vencimento do tributo. Se ele vence no dia 31 de agosto, o pagamento aconteceu em setembro, ele não vale mais. Precisamos ter isso na mente. No super inteligente, o mecanismo é diferente, porque no momento da liquidação, o banco vai ter por obrigação consultar a extinção daquele débito e vai reter aquilo que for devido para aquele documento. Mas o super inteligente vem só em 2029. Tinha mais uma pergunta? Obrigada. De nada. Olá, a dúvida é sobre split. Eu sei que não tem um cronograma oficial ainda, mas os diversos clientes estão nos informando datas de final de fevereiro, outros informam abril, e vão ser 4 go-lives separados, os 3 primeiros por operações B2B, TEF, PIX e os demais, B2B, e no final B2C. Para planejar o cronograma dos projetos, a gente tem esse gap, esse buraco, para saber as datas estimadas de go-live dos splits. Ótimo. Qual é o desafio para as empresas e para os bancos? Primeiro é colocar todos os meios de pagamento sendo possíveis fazer o split. Estão na legislação que são 16 meios de pagamentos possíveis. Esse é o desafio. Enquanto não tiver o mecanismo de ter isso para os 16 meios, eles vão colocar uma data oficial. Ah, mas o cliente estou preocupado, eu quero garantir meu crédito. Faz o RAD, cliente. Prepara a sua operação para fazer o RAD. Você gera a guia sobre aquela nota, você é responsável pelo recolhimento do tributo. Você resolveu esse problema. Sobre o split, para B2B, ele vai entrar o ano que vem, entre abril e junho, essa expectativa. B2B, opcional, ou seja, vai depender de um acordo pré-existente, ok? E assim que todos os meios de pagamento conseguirem executar o split, vai se tornar obrigatório no B2B, ok? B2C, só lá em 2033, que a gente chama de split payment simplificado, onde a hora que você passar o cartão de crédito ali na maquininha do caixa, um percentual daquilo já vai automaticamente para o fisco na liquidação financeira. Mas esse B2C vai vir muito lá na frente, nem preocupa agora. Preocupação agora, B2B. Uma outra dúvida. Claro. A Reut trabalha com soluções prontas? E se sim, qual é a linguagem de programação que vocês usam? Hoje nós trabalhamos com soluções para o banco, efetivamente, e para contrato. Todas aquelas regras que nós temos ali, nós vamos ter um contrato eletrônico, um smart contract, que define essas regras para que você possa consumir já na omissão do pedido de compra, para que, quando a nota entrar na apuração assistida, eu já consulto aquela nota automaticamente, gero um rádio para você, se for um acordo previsto, e disparo para contabilizar diretamente no RP. O que eu tenho? Uma plataforma web, com as linguagens web, e um conector ABAP para entrar no SAP e já consumir os dados da plataforma. Ok. Aí os documentos conciliados, receita e batendo o razão contábil do SAP, ok, está conciliado. Os não conciliados, teria que ter uma contabilização. A ferramenta vai criar os documentos FB50 e FB01 no SAP. As contabilizações, sim, oriundas do documento existente. Então, imagina que você teve a apropriação de crédito. Sim. Eu valido a apropriação de crédito e disparo para o SAP uma contabilização para movimentar da conta de apropriar para apropriado. Legal. E última pergunta, vocês podem fazer uma demonstração depois? Podemos? Não trouxe meu computador hoje, mas podemos. Marco você, pega o meu contato e faz. Bacana, sim. obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais uma aqui, a última aqui. Gastei o tempo demais. Eu desço e falo com você. Gente, eu falo, estou aqui. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada.
A gente tem tudo cronometrado.